sabia. Bom dia. Tudo bom, companheiro? Você fica fazendo... Tudo jóia. Você fica falando as suas coisas, depois aí nós somos indagados nas ruas. Raimundo, o que realmente acontece nos bastidores? Queira saber. Ai, se vocês soubessem. Mas tudo faz parte, Tudo né? faz parte, é. A adrenalina é o que interessa. É a melhor né? parte. Vamos falar de seleção brasileira? Vamos, é hoje. É hoje e haja coração, porque hoje nós teremos um jogo que mexe com os corações de brasileiros, de argentinos e do mundo. É um dos mais tradicionais clássicos do futebol mundial. Brasil e Argentina. Quem já viveu a experiência desse jogo sabe perfeitamente a importância. Eu, em 1990, transmitindo um jogo no Estádio Olímpico, em Roma, o Brasil perdeu para a Argentina 1-0, gol de Canidia, na Copa de 90. Lembra que a Alemanha foi campeã e o Brasil tinha um time melhor. Na época, o Brasil tinha uma equipe que estava melhor estruturada, mas a Argentina é Argentina. Então, não há favorito. Por mais que o brasileiro seja bastante otimista, não tem favorito. É um clássico mundial. A Argentina ainda, como eu falei aqui ontem, ainda não luziu na competição, ou seja, nessa Copa América. A mesma coisa com o Brasil. A única coisa boa desse time brasileiro é que a defesa não tomou um gol até agora. Então, a prova é que nós estamos arrumados no setor defensivo e estamos desorganizados no meio campo e no ataque. Mas tudo isso pode ser superado hoje, porque é num grande jogo que se aparece a grande estrela. Messi, o maior jogador do futebol mundial na atualidade, não está fazendo uma boa Copa América, mas é Messi. E claro, o Tite ontem na entrevista coletiva à imprensa, ele dizia que não vai fazer uma marcação especial nesse jogador, mas que ele vai ter uma atenção redobrada, não resta a menor dúvida, porque é um jogador importantíssimo na seleção da Argentina. O Brasil tem apenas um probleminha, até agora ainda não foi liberada a escalação entre o Felipe Luiz e o Alexandro. O Felipe sentiu um desconforto no último compromisso e está fazendo um trabalho especial e pode ser titular. Se ele não jogar, o Sergipe, aliás, o Sergipe, repare, a mania de Sergipe Conferência Itabaiana. A seleção perde... A nossa rivalidade estadual. Exatamente. A seleção perde um pouquinho a ofensividade, mas ganha na marcação se for o Alexandre. Vamos aguardar, o Brasil praticamente definido, esse jogão importantíssimo, Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, o Felipe ou o Alexandre, o meio campo Casimiro, que reaparece depois de cumprir a suspensão, o Arthur, que faz uma boa Copa América, Felipe Coutinho, o ataque nós teremos o Gabriel Jesus, Firmino e o Everton Cebolinha. Esse deve ser o time do Brasil para esse jogo contra a seleção da Argentina. E haja coração para muita emoção. E amanhã conheceremos o outro finalista. O jogo vai acontecer em Porto Alegre, o jogo de hoje em BH, em Belo Horizonte. Amanhã, também às 9h30 da noite, em Porto Alegre, teremos Chile e Peru. Um jogo também sem favorito. O Chile não fazia uma boa competição e acabou derrubando a Colômbia, que tinha 100% de aproveitamento. Peru, zebrão da Copa, acabou eliminando quem? O Uruguai, que estava muito bem na competição. Então, vamos conhecer amanhã o outro finalista no jogo envolvendo o Chile e o Peru. Agora vamos falar um pouquinho da Série D. O Itabaiana está apenas de um empate para passar para o último mata-mata para garantir sua participação na Série C no ano que vem. O jogo vai acontecer sábado, 8 da noite, no estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana e Fluminense de Feira de Santana. No primeiro confronto, o Itabaiana venceu pelo placar de 1-0 e joga com a vantagem do empate para permanecer na competição. Pela Série C, o Confiança joga também sábado no mesmo horário, no Batistão, 8 da noite, contra a equipe do Globo. E a diretoria, atendendo um apelo dos seus torcedores, prorrogou a promoção até amanhã do ingresso. Ou seja, um custa R$20, 2 ingressos custa R$30 e 5 ingressos R$50. Só não vai quem não é torcedor. Então o ingresso, você junta 5 amiguinhos, compra o ingresso e vai assistir esse jogo 8 da noite, que é importantíssimo. O Confiança, com os resultados da última rodada, permanece no G4 da competição. E esse jogo é importantíssimo. Daniel Paulista já começa a se organizar, a se preparar, porque esse jogo pode até melhorar
a posição do Confiança, pode ser o terceiro, pode ser o segundo, nesse campeonato que é muito disputado da Série C. Agora, virando um pouquinho a chave, nós vamos falar exatamente de futsal. Olha, tem uma Copa Aracaju de futsal. Agora, o interessante é que não é de marmanjo, não. É da gurizada. Os meninos se preparando para esse grande evento que vai acontecer. Roda aí. Falando no popular, eles manjam do assunto. Meninos apaixonados pela bola que já sonham com uma grande trajetória no esporte. E os primeiros desafios já estão batendo a porta. De 5 a 7 deste mês, acontece a Taça Aracaju Nordeste de Futsal. E a rotina puxada dos treinos não é um incômodo para a garotada. Rapaz, é difícil, mas eu gosto, né? Já gosto e já estou preparado para ir para a taça. Olhe bem para este rosto. Vocês vão lembrar de quem estou falando. Olá, Fabinho Camalhona, né? Eu ainda estou jogando, estou atuando. Tem 1 mês e meio que eu estou de folga, estava no Taboão da Serra de São Paulo. Joguei aqui nos grandes, aqui no nosso estado. E hoje acompanhando meu filhão aqui, né? Badepau, onde eu comecei, né? Comecei a carreira no Cotiguima e depois no futsal. Foi o único time que eu joguei no estado, foi o Cotiguima, com o professor Genil. E meu filho, apaixonado por futebol, tinha que trazer para essa escolinha que me apoiou como era mais novo. Pois é, tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Não importa o ditado, o pequeno Fabrício já trilha os passos do futsal como se fosse gente grande. Até as respostas da entrevista estão na ponta da língua. Você é jogador fixo, né? E agora vai participar do campeonato, né? É, sergipano. Vai participar e não tá com medo, não? Não, de boa. Perder, tudo bem. A Taça Aracaju Nordeste de Futsal já é um evento consagrado. Está na 11ª edição. E este ano vai reunir 9 categorias, da Sub-7 até a Sub-15. Serão 135 jogos realizados em 4 ginásios, com a presença de equipes de outros estados do Nordeste. Nós temos assim, representantes que hoje estão dentro do métier do futebol de campo, que é a equipe do Náutico, o Santa Cruz, o Sport de Recife, a equipe do Ceará, dentre outras equipes. O professor Janinho lembra ainda que o evento esportivo é uma oportunidade para revelar novos talentos das quadras. Muitos atletas mesmo, não só aqui de Sergipe, como de Alagoas, o Ceará da Paraíba, a maioria desses atletas que hoje jogam futebol de campo, que estão almejando assim a um sub-20 ou até mesmo profissional, passaram aqui pela competição. Que massa! Agora veja essa história no mínimo curiosa. Sabe quando você pratica um esporte, mas na verdade quer mesmo seguir a carreira em outro? É a história do Francisco Neto de apenas 15 anos. Tudo começou na brincadeira quando, nos intervalos dos jogos de futsal, ele viu os meninos treinando xadrez. Depois daí, ele começou a se dedicar ao novo esporte. E tudo mudou. Hoje o sergipano é uma das referências do xadrez nacional. Acompanhe na reportagem de Jéssica Cruz. No xadrez, a estratégia de jogo é fundamental para chegar no topo. Inteligência também. Quem tira o jogo de letra é o Francisco, de apenas 15 anos. Fui ganhando alguns torneios, fui me interessando e aí comecei a pegar paixão pelo xadrez. Aí eu conheci logo depois o professor Paulo, que me ensinou a metodologia dele, né? Aí comecei a treinar xadrez mesmo. E agora eu consegui esse título. Nessa trajetória, Francisco contou com a ajuda do professor, que também é campeão no xadrez. Foi o Pablo quem ensinou os macetes para que o jovem atleta pudesse se destacar em Sergipe. 1 ano e 4 meses nós treinamos xadrez juntos. Eu passei para ele uma metodologia que é esse treinamento aqui no tabuleiro. Então tudo que a gente estuda nos livros a gente transfere para o tabuleiro. Ele pensa de 5 a 15 minutos as posições e sem a minha presença, ele treina também diariamente em casa. Essa disciplina é muito importante. Aí eu passo a orientação para ele qual o livro ele vai ler na segunda, na terça, na quarta. Ele faz isso todos os dias, 4 horas por dia. Outro que também está no esporte é o Matheus. Ele é mais novo,
mas treina com o Francisco igual a gente grande. Meu tio me apresentou o esporte, eu comecei no ano passado, em outubro, aí ele me treinou, aí eu comecei a gostar, fui para o campeonato, consegui ganhar, aí eu gostei muito, eu me empolguei, agora eu estudo 1 hora por dia, quase. Francisco recentemente esteve em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Xadrez Amador e conquistou o 2º lugar na categoria Sub-14. Além dessa conquista, tiveram outras. As medalhas e os troféus não negam. Professor e aluno se classificaram para o Mundial Amador, que deve acontecer do dia 13 a 22 de abril do ano que vem. As expectativas são grandes, os treinos intensos. Mas o que preocupa no momento são os recursos, que ainda não chegaram. Ele classificou para a semifinal do Brasileiro Absoluto. Isso é bem legal, porque normalmente uma criança ou um adolescente não classifica para esse tipo de torneio, porque ele é adulto, tem muito mestre. Então é importante o Estado reconhecer e ajudar para levar ele para um campeonato desse. Por exemplo, a gente tem aqui a Secretaria de Esporte, mas a gente não tem acesso. Então, se essa reportagem chegasse no secretário de Esporte ou em algum empresário e pudesse entrar em contato conosco, seria bem importante para a gente poder continuar participando. A mãe do Francisco está preocupada com a falta de patrocínio. Infelizmente, a gente percebe que o xadrez ele não é assim tão praticado, né? São poucas pessoas que praticam, mas é muito interessante e a gente fica torcendo, né, que esse esporte ele seja mais bem visto, que ele tenha mais patrocínio, né? Que seja mais uma coisa mais cotidiana, que a gente veja mais nas escolas, que eu tenho certeza que é muito importante para as crianças, né, que aprendem xadrez. A gente vê outros países que têm esse esporte praticamente como disciplina. Não é apenas no xadrez, não. Em qualquer modalidade há essa deficiência. Quantas e quantas vezes nós aqui apelamos, né, para o patrocínio. Quando não se tem patrocínio, aí aparece o pai que patrocina. O pai patrocina. É uma pena, né, que o esporte brasileiro está passando por isso, mas um dia essa história vai mudar. Vamos esperar que esse atleta possa realmente participar desse grande evento, que é importante não só para a carreira dele, mas para nós sergipanos. Atletas sergipanos se destacam em campeonato de luta olímpica na Hungria. Acompanhe a reportagem de Thalita Alves e Jeová Luiz. Com apenas 15 anos, o atleta Matheus Freire, estudante do Colégio Estadual Professor Arisso, já coleciona mais de 4 títulos nas principais premiações no esporte olímpico. Foi com esse desempenho que fez ele garantir a sua vaga na competição internacional em Budapeste, na Hungria. O seletivo em Brasília foi muito legal, né? A gente foi para Brasília, reuniu os melhores de cada estado. Quem fosse o campeão se classificava para ir para Budapeste. Graças a Deus eu consegui ser campeão. Fui rodízio, fiz 4 lutas, ganhei as 4 e graças a Deus eu viajei. Luciano Vieira, técnico e presidente da Federação Sergipana de Luta Olímpica Associadas, ressalta o empenho dos jovens atletas que treinam 2 horas por dia, de segunda a sexta e às vezes aos finais de semana. Greco-romano e freestyle são modalidades olímpicas e requer muito treinamento. A luta olímpica é dividida em 3 estilos. O estilo freestyle, que é o estilo livre masculino, e o estilo livre feminino. E a greco-romana, que normalmente só quem faz essa parte é o masculino. Justamente porque, para não machucar os seios, já que as projeções sempre são da cintura para cima. Já a luta, o freestyle, o estilo livre, no caso, vale da cintura para baixo, ou seja, as cataras de perna. Meu professor me apresentou, né, e eu fiquei apaixonada pela luta e estou dando continuidade, porque é uma luta que não tem no país e você quer desenvolver, né, quer crescer a luta no país. Sou atual campeã sergipana, fiquei em 3º lugar no por equipe nos Jogos das Juventudes e vice-campeã brasileira. Que massa! Agora, eu percebo, claro, cada um tem seu estilo, né? Você não seria um grande jogador de xadrez? Agora pergunto por quê? Por quê, Raimundo? Porque você é afobadinho como eu. Para jogar xadrez, gostou? Olha, quem pratica xadrez não pode ser apressadinho. Não pode ser, porque aí é um jogo de paciência e inteligência. E concentração, né? Você fica ali, muita concentração. Eu também não seria um bom como é o nome, rapaz? Xadrez. Aí agora você me pegou. Enxadrista, não é isso? É um negócio desse. Entendeu? Eu não seria também um bom, não seria, porque eu sou apressado.
Mas é um esporte bacana. E voltou na questão do patrocinador. A gente sempre acompanha essa reclamação. É universal. Em diversas categorias. Exatamente. Eu estava vendo uma matéria um dia desse aí. Peru vai agora sediar os Jogos Olímpicos, o Pan-Americano. E eu vi uma matéria muito interessante de atletas lá da comunidade peruana reclamando por falta de apoio. E também isso aí não é só um problema exclusivo do Brasil. O mundo está passando por essa transformação, mas um dia, quem sabe, se não vai se destinar uma verba muito mais específica para o esporte, porque o esporte é importante, é a força viva de um povo. Resgata quantas e quantas pessoas são resgatadas através do esporte. Há um adágio muito conhecido, você também sabe, que cabeça vazia é a oficina do diabo. E é através do esporte que desvia muitas pessoas das drogas, do mundo do crime. O esporte é alegria, o esporte engrandece a alma, engrandece o coração, engrandece a autoestima de qualquer ser humano. E é através do esporte que se torna o cidadão. Mas vamos esperar que um desse país melhore, né, Diego? E eu tenho certeza que ele vai melhorar. Porque não é possível, a gente não aguenta mais. Olha, está faltando patrocinador. Você gasta dinheiro com tanta coisa. Com tanta coisa que deveria... Nem deveria, né? Não, deveria, exatamente. Você agora usou o termo correto. Se investe em tanta coisa errada e o esporte é saúde, o esporte é vida. Mas vamos torcer. Vamos torcer que um dia todos esses problemas não sejam resolvidos completamente, mas que alguns deles sejam superados. Pelo menos é o que a gente espera. Vou só acrescentar aqui, Raimundão, e parabenizar a todos esses atletas que, apesar de toda a dificuldade, ainda conseguem levar o nome do estado de Sergipe, país afora. É verdade? É verdade, e autoestima, né? Quantas e quantas pessoas. Agora, eu tenho certeza que quando um atleta desse se destaca mundialmente, as autoridades vibram. Meu estado, viu? Viu meu estado como está feliz? Vamos ajudar um pouquinho mais, que é muito interessante. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e Ele quer. Bom dia! Mas eu vou